Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês nesse resumo da lição de jovens. Como eu já estou dizendo, é um resumo, não é a lição toda, mas há os pontos aqui que eu acho principal e a gente vai analisar. A história de Ananias e Safira está em Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Não se esqueça de ler o texto, que será importante para a compreensão da história da lição dessa semana. O interessante é que a lição ela relata de como viveu e foi difícil para os cristãos ali no início. Muitos foram abandonados pela família, justamente por abraçar uma nova fé, tiveram dificuldades financeiras, ficaram desabrigados e a igreja teve que receber, os irmãos teve que acolher. E depois do derramamento do Espírito Santo, muitos foram tocados em compartilhar o que tinha para ajudar os mais necessitados. E as pessoas vendiam suas propriedades, colocavam dinheiro, empenhavam na causa do Senhor, como você pode ver em Atos capítulo 4, versos 32 a 37, que fala sobre esse assunto. É interessante notar que antes do Pentecoste, as pessoas dedicavam sua propriedade e levavam o produto para a casa do tesouro e para os levitas, como você vê em Levítico 27, do versículo 14 ao 25. Era a prática de levar para os levitas, levar no templo. Mas como Jesus profeticamente já tinha anunciado a destruição do templo, Deus inspirou a Barnabé e também ali os primeiros apóstolos, até mesmo quando você vê ali Barnabé, um levita de Chipre, vendeu seu campo e levou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então ali foi estabelecido pelo Espírito Santo uma nova casa do tesouro. Era para entregar na mão dos apóstolos e eles iriam gerir esses valores para o bem da nova comunidade cristã. Então eles doavam e você vê Paulo recebendo donativos para ajudar outras igrejas. Os apóstolos assim também faziam. E Ananias e Safira ficaram profundamente impressionados com a manifestação do Espírito Santo e seus prodígios, e resolveram também participar desses donativos, dessas ajudas. Porém, qual foi o detalhe? Era um mover do Espírito ali. As pessoas faziam aquilo porque Deus estava tocando, transformando, e eles empolgados resolveram também auxiliar. Porque, queridos, quando não é algo espiritual, que não tem a presença do Espírito Santo, é apenas empolgação. E o problema é que nessa empolgação, quando eles venderam o terreno, que viram os valores que tinham nas mãos, fizeram um planejamento de dar apenas parte, sendo que eles já tinham prometido dar tudo. O problema está aí, queridos, foi um roubo planejado. Eles planejaram fazer para Deus e depois, no meio do caminho, resolveu fazer do jeito deles. E é aí que está o problema para a nossa vida. Aquilo que é certo não muda de ser certo. Não pode ter meio certo, meia verdade. E a lição trabalhou isso muito bem, porque a gente precisa despertar para isso, para os votos que a gente faz a Deus, para não mexer em coisa consagrada ao Senhor, e muitas das vezes falhamos naquilo que nos propomos juntos ao nosso Deus, tentando manter a alta reputação desfrutada por aqueles que vendiam seus imóveis e também conservar o direito de ser mantido pelo fundo em comum. Ananias e Safira encontraram a resolução. O casal ficaria com parte dos rendimentos, para si entregaria a parte restante. O resto da história é bem conhecida, porque Pedro chega para eles e diz: olha, vocês não mentiram a homens, mentiram para Deus. E depois ele diz: vocês mentiram ao Espírito Santo. Eu gosto de usar esse texto até para mostrar a divindade do Espírito Santo, porque ele sonda os corações, ele conhece o que acontece, ele está em todo lugar. Então, assim como a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, então assim é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que cremos em um Deus triuno, e esse Deus triuno se manifesta por meio de Jesus Cristo, Deus o Pai e Deus Espírito Santo. Na lição de texto é a chave aí da lição, na minha opinião, sobre esse aspecto de Ananias e Safira. Por quê? Porque o juízo de Ananias e Safira foi tão sério. A igreja primitiva teria desmoralizado se o amor ao dinheiro tivesse ali crescido e tivesse quebrado o aspecto da generosidade. A doação, ela também é uma disciplina espiritual que a gente precisa ter. Se as pessoas começassem a
ficar com parte da renda para suprir as suas necessidades e não da comunidade, podia gerar um sentimento em outros que assim podia se fazer. E você vê que esse é o grande problema da comunidade cristã hoje. Dentro da própria igreja há grandes diferenças de classe, porque não há mais um amor comum, uma divisão de maneira correta. Claro que eu creio que no final dos tempos o Espírito Santo sacudirá a igreja e o amor ao dinheiro, aqueles que têm, sairão como o jovem rico, que assim fazia as coisas para Deus parcialmente. Mas aqueles que realmente quiserem se consagrar, colocará o seu recurso, amor, dedicação na causa do Senhor, esquecendo das coisas deste mundo e prosseguindo então para o alvo, para a nossa recompensa que está em Cristo Jesus. E ainda mais, olha, a Bíblia nos ensina que a única maneira de estar verdadeiramente vivo é morrer para si mesmo. E esse morrer para si mesmo, ele é importante no processo da salvação. Sacrificar a própria carne. Estou crucificado, Paulo disse, com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Então aqueles que estão sujeitos ao pavor da morte são convidados a morrer para uma vida controlada por si mesmo e viver uma vida controlada pelo Espírito Santo. Porque muitas das vezes, queridos, queremos fazer as coisas pela nossa mão, pela nossa dedicação, e esquece que quem deve nos guiar é o Senhor. Assim deve ser o nosso direcionamento. Deixe Deus te guiar. É melhor pela guia do Espírito Santo do que pela nossa própria guia. Então ali, queridos, eles acreditavam que dando tudo o que havia prometido, não teriam capacidade de adquirir propriedades, satisfazer seus desejos. Ao decidir permanecer no controle da sua própria vida, eles excluíram Cristo do trono do coração. Então, ao eles ficarem com parte, eles falaram, agora aqui a gente vai administrar. E aí aqui eles queriam agora continuar cuidando de si mesmo. E ali quem estava na igreja estava deixando a guia do Espírito. Era Deus que iria conduzir. E esse coração dividido não era bom para ninguém. E assim também, queridos, muitos socorrem, fazendo uma aplicação para o dízimo, né? Geralmente um dízimo fingido é da tentativa de salvar a reputação diante dos outros. Já viu que tem gente que dá parcialmente seu dízimo? Eu lembro que eu tinha um irmão que era dono de material de construção e assim, ele dava um dízimo simbólico. Todo mês era o mesmo valor. Só que quem trabalha com vendas, querido, não tem como todo mês ser o mesmo valor. Ou é a mais ou é a menos. Então você vê que era um dízimo simbólico. Por que simbólico? Porque queria perante a comunidade mostrar que ele era regular, mas não era o dízimo certo. Não era 10% da sua renda. Então, queridos, não adianta fazer para os homens ver, porque os olhos de Deus estão sobre todos nós. O que é importante é o que Deus vê e a gente não pode dar parcialmente essa oferta, esse dízimo. Faça o seu compromisso e cumpra. Usar os fundos que pertencem a Deus em uma emergência, mesmo que planeje reembolsá-lo mais tarde ou dar uma porcentagem diferente do que é esperado ou prometido, não é menos desprezível aos seus olhos agora do que foi no tempo dos apóstolos. Então, poxa, as coisas apertou, vou usar o dízimo. Poxa, as coisas apertou, não vou dar oferta esse mês. Olha, a mesmo peso que teve para Ananias e Safira, que foi desagradável ao Senhor, pesa sobre aqueles que pegam dinheiro sagrado para o seu próprio benefício. O correto qual é? Diminua um pouco o patamar de vida, diminua um pouco os gastos, para que você viva dentro do orçamento e não precise pegar aquilo que é de Deus. Na lição de quarta-feira, a gente sabe que é apenas ali algumas perguntas e também a rede semântica. E dentre essas perguntas, eu achei interessante quando fala sobre a bondade de Deus. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Romanos 2, verso 4. Então, como os dízimos e as ofertas nos ajudam a lembrar regularmente da bondade de Deus? Que bom, né, essa pergunta? Então, querido, quando eu tenho para poder ajudar a outros, eu estou entendendo que Deus foi bondoso para comigo. Deus tem me abençoado e eu tenho que ser um canal de bênção na vida de outros. Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, eu entendo que Deus tem sido bom para comigo e eu estou cumprindo o meu papel em devolver e auxiliando no avanço da obra de Deus. É assim que deve ser o nosso pensamento.
E na rede semântica a palavra é engano. E aí eu escolhi 4 palavras: pecado, porque engano me lembra Ananias e Safira, mentira, culpa e medo. Também houve esse envolvimento aí do medo na vida deles. E no Para a Lição de Quinta, e trabalha sobre um aspecto importante, né? Ele vem trazendo aí, falando sobre Deus é arbitrário. O que é que vocês acham? A Bíblia não fala sobre um Deus amoroso, altamente confiável e abnegado. Um Deus que, na verdade, quando o homem pecou, veio a essa terra morrer pelo ser humano. Deus, então, ele veio em socorro do ser humano em vários momentos, como a gente vê as histórias bíblicas, quem buscava recebia poder. Mas parece que na história de Ananias e Safira faltou misericórdia de Deus. Na verdade, ali, queridos, Ananias e Safira é uma representação do que vai acontecer no juízo final. A lição trouxe algo que, se você não aprendeu ainda, preste atenção nesse momento agora, releia aí. Se você não tem a lição, busque quem tem na igreja, leia essa lição de quinta com mais cuidado. Sabe por quê? Porque Deus vai destruir o pecado, mas o pecado e o pecador que abraçou o pecado e quis o pecado, ele será destruído junto com o pecado. Então, a destruição ocorrerá do pecado, mas o pecador que abraçar e amar o pecado será destruído. Só que olha que interessante que a lição ainda falou. Todo pecado confessado, Deus perdoa e apaga. Mas o pecado que não foi perdoado, não foi confessado, ele ainda pertence ao pecador. Eu achei isso extraordinário, essa forma simples de explicar algo tão complexo, de que a destruição do pecador não é por falta de amor de Deus e porque ele é arbitrário, mas é porque hoje ele nos dá a chance de confessar. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, queridos, não guarde o pecado para si, mas entregue ele a Jesus. Deposite sobre a cruz, deposite sobre o altar. Arrependa-se e tenha uma nova vida. Mas se você amar o pecado ao ponto de abraçar a ele e achar agora que esse pecado está certo, você tem chance de acontecer a mesma coisa com Ananias e Safira. Porque o problema está quando a gente começa a chamar o errado de certo e o certo de errado. Então arrependa-se, viva uma vida em santidade para o Senhor. É interessante que Davi não confiava em suas próprias percepções, mas disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Davi pediu para que Deus sondasse o seu coração e guiasse pelo caminho da justiça. Em vez de fugir da culpa a qualquer custo, Davi se interessava em conhecer os piores detalhes de seu caso para que pudesse confessar. Que eu e você façamos o mesmo. E eu quero concluir com a parte de sexta-feira, apenas 2 textos do Espírito de Profecia. Primeiro diz assim, que ninguém que se ache em situação precária tire dinheiro consagrado a fins religiosos para gastar em seu próprio benefício e tente acalmar a consciência dizendo que irá devolver futuramente. Prefira cortar despesas segundo as rendas que tem restringir as necessidades e viver de acordo com seus recursos a usar o dinheiro do Senhor para fins seculares. Não pegue o que é de Deus, querido. As consequências são grandes. Tire da própria carne, corte gastos, mas não pegue o que é do Senhor. Além disso, a lição diz assim, se você reconhecer que fizeram mal e se apropriarem indevidamente dos bens de Deus, arrependam-se franca e completamente. Ele perdoará a transgressão de vocês. Se você até aqui tem feito de maneira errada, tem tocado no que não deveria, peça a Deus perdão, que Ele vai purificar a sua vida. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, ajude-nos, Senhor, a separar o que é teu, coisas consagradas para ti, não pegar o que é santo, cumprir os nossos votos e não ficar fazendo as coisas para aparecer aos homens e esconder. E assim, ó Deus, também nos ajuda a confessar o nosso pecado e abandoná-lo, para que assim possamos alcançar misericórdia perante o Senhor. Cuide de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Um abração. Tchau, tchau.